A judicialização da política é o tema desta sexta-feira do ciclo de debates sobre reforma política promovido pela Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Conosco no estúdio um dos palestrantes do evento de hoje, o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Qual a sua opinião entre os mandatos aí, a questão do mandato de 5 anos? Olha, minha opinião é que nós, muito recentemente, fizemos uma mudança importante em relação à duração de mandatos, que na prática estabelecemos aí mandato de 8 anos, uma possibilidade de recall, ou seja, você coloca a população para avaliar aquele mandato no meio do mandato. Me parece que a gente já tinha uma experiência acumulada que nos permitiria dizer que era uma experiência positiva para o país. Eu acho que mudar as regras em relação a esse tipo de questão que produz impacto violento sobre o sistema político, a gente não pode fazer ensaios no sistema político. Né? Então, eu acho temerário que a gente faça mudanças como essa. Quer dizer, muito recentemente aprovamos a reeleição e agora a proposta não é só mandato de 5 anos, né? Mas, enfim, também acabar com a possibilidade de reeleição ampliando o mandato, me parece que é um pouco temerário. Mas enfim, vamos ver o que o parlamento vai dizer sobre isso. Agora, provavelmente a gente vai ter algumas lacunas aí, como dizem alguns especialistas, né, que serão discutidas no STF. O senhor acha dessa questão da judicialização da política? Veja, várias questões que se colocam no parlamento, elas deixam lacunas de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. Agora, essas lacunas certamente abrem um espaço para que o Supremo legisle, por assim dizer, diante do silêncio do parlamento. Mas o STF não entra apenas quando há lacunas. O STF se aproveita de algumas situações que poderíamos chamar uma agenda de reforma política própria do judiciário, que se debate dentro das instâncias judiciais. Ele se aproveita de possíveis janelas ou cria possíveis janelas de lacunas, interpretações da lei para, por vezes, colocar uma agenda mais positiva. Então, veja, uma situação como essa, que pressupõe que o STF terá que agir porque haverá aí uma necessidade de se montar uma transição a situações que não vão ser certamente previstas pela legislação, abre ainda mais essa possibilidade de intervenção judicial. Qual é o grande problema da intervenção judicial? Nós estamos falando de atores que atuam aí de modo muito relevante sobre a política, mas que não têm mandatos eletivos, né? Quer dizer, o sistema de controle sobre a atuação deles, a forma como a população pode, de fato, punir ou premiar ou controlar ou ter transparência em relação à opinião e preferência desses atores, ele é muito minimizado. Porque os 11 ministros do STF, eles não têm mandato eletivo como tem um parlamentar. Então é por isso que a gente tem que olhar com um certo cuidado essas oportunidades em que o judiciário acaba entrando na esfera política, promovendo aí reformas e alterações nas regras. Bom, nos bastidores fala-se muito em ativismo do judiciário. Dentro dessa questão, como que a gente pode definir melhor os limites de atuação do legislativo, do executivo e do judiciário, professor? Olha, certamente, quer dizer, desde a teoria clássica lá do Montesquieu, da divisão dos 3 poderes, né? Isso nas democracias liberais está bastante consolidado, essa ideia de poderes que se controlam, aquilo que a literatura lá chama em inglês em check and balances, né? Sistema de freios e contrapesos e tal. Agora, não existem limites muito separados na realidade, ou na realidade, melhor dizendo, não é possível achar que com a separação de poderes não haverá zonas de contato entre esses poderes. É claro que há zonas de contato entre esses poderes. Agora, é preciso também que esses atores, com responsabilidade institucional, quer dizer, sabendo da importância da posição que ocupem, estabeleçam algum nível de autocontrole. Quer dizer, é isso que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocupa um papel extremamente relevante, que também saiba que existem certos limites que ele mesmo, enquanto um ator institucional, deve se impor para não avançar sobre questões que podem produzir aí ruídos e instabilidade política para o país. Agora, em relação aos mandatos, né? A partir das eleições municipais, elas ocorreriam em 2020 e nas presidenciais, se não me falha a memória, 2022. É um longo tempo para se entrar em vigor? Olha, a ideia de se criar um período de transição para a entrada em vigor de novas leis, essa ideia me agrada. Eu acho melhor uma situação desse tipo do que foi a situação da introdução da reeleição em 98. Quer dizer, uma situação muito ruim é você mudar as regras do jogo com o jogo sendo jogado.
né? Quer dizer, então você começou um mandato em 94 sem a possibilidade de reeleição e ele termina com a possibilidade de reeleição. Isso, do ponto de vista da estabilidade do jogo democrático, é muito pior do que estabelecer regras de transição. Então, se essa mudança está colocada lá para frente, os atores que entrarem no jogo já saberão que lá na frente a regra é outra. Me parece que essa postura é sim adequada. Agora, pela proposta, os senadores passariam a ter uma redução do seu mandato de 8 para 5 anos. O senhor acredita que a PEC passe pelo Senado? Veja, é o grande dilema de qualquer reforma política, né? Porque a reforma política, ela impacta fundamentalmente qual ator, quem é o primeiro afetado? É o próprio legislador, né? Então ele está a todo momento fazendo cálculos racionais das coisas que ele está votando, o que impacta na minha própria vida, porque vamos dizer, o ator político, o animal político, né, no sentido mais clássico da palavra, ele quer sobreviver do ponto de vista político. E é legítimo que ele queira sobreviver, né? É legítimo que ele vislumbre a reeleição, é legítimo que ele vislumbre sobreviver politicamente. Então, esse exercício racional do ator olhar e medir os impactos sobre as leis que ele está aprovando é extremamente legítimo. E esse vai ser um dilema bastante importante para o Senado. Quer dizer, como aprovar uma medida que vai produzir efeitos bastante claros sobre o próprio Senado, né? Como que os senadores vão se comportar em relação a isso. Ainda que se estabeleça a regra de transição. Então, quer dizer, a entrada em vigor da lei não seria imediata, né? Mas ela produziria efeito certamente para muitos que ainda vão estar no Senado. Agora, o senhor estudou bastante a questão da interferência do TSE, do STF, em relação à questão do processo eleitoral. Isso cria uma certa interferência que chega a ser indevida e, aliás, é um dos temas que o senhor deve abordar hoje na palestra, sim. né? Veja, a interferência do TSE e do STF na reforma política, ela produziu aquilo que eu tenho chamado de reforma política sem políticos, né? Desde 2002, a gente tem assistido aí mudanças muito substanciais, muito importantes no sistema eleitoral, no sistema político brasileiro, que não passaram por um debate mais apurado e mais transparente no Congresso Nacional. Essa interferência do STF e do TSE me parece que cria este problema, que é um problema de controle, de transparência do que está sendo debatido, né? São 7 membros no TSE, são 11 membros no STF que se misturam, né, e que tomam decisões que impactam a sociedade. A gente está assistindo agora todo o debate da reforma política no Congresso Nacional e vemos que alguns passos dados aí de sopetão, um pouco levado por uma agenda mais conduzida ali numa rédea bastante questionável pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, mas o fato é que os estragos ou os efeitos produzidos por essa reforma feita no Parlamento, elas são bastante reduzidos porque o debate continua, né? São 2 turnos na Câmara, a sociedade debate, a gente vem aqui e debate, vamos para o Senado, a opinião pública participa. Ao passo que quando essas decisões são tomadas no STF ou num TSE, a publicidade ou o debate público que é dado a essas questões é muito menor, né? Só que o impacto dessas decisões são gigantescos na vida da sociedade. Então é por isso que eu vejo que a gente precisa um pouco equilibrar a relação que o judiciário tem tido com o sistema político, não querendo fazer a reforma, que o lugar da reforma é na arena política e não na arena judicial. Tá certo, professor. Obrigado por sua presença aqui no Jornal da Câmara e uma boa palestra hoje em mais um ciclo de debates na Escola do Parlamento. Obrigado, Marcelo.